Como uma família real brasileira, Jair Bolsonaro já está pensando em promover aí seus filhos na política com a possibilidade de ser preso pelo Alexandre de Moraes e pelo STF. Quem vai explicar melhor essa história pra gente é o nosso querido Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Família real, né? Eu acho que a gente chama de clã, não é à toa que a gente chama de clã Bolsonaro. O clã, né? Ninguém se mete com o clã, que é um negócio. E a gente vai reviver até umas histórias mais antigas para ver que como o Bolsonaro ele tem um certo modus operandi, né, Sofia? Mas a gente tem essa coluna da Bela Megali que trata uma coisa que já é dita no off, assim, até os próprios bolsonaros eles plantam essa notícia, que é o seguinte: o Jair já tá pensando em botar um dos filhos dele para concorrer à presidência. Ele tá numa estratégia, e assim, não é exagero nenhum a gente pensar como teve a eleição de 2018, a prisão do Lula na Lava Jato, daquele jeito absolutamente arbitrário, o cara já vai começando a pensar em planos, né? O Lula já tirou do bolso o Fernando Haddad. Eu entrevistei o Fernando Haddad no Instituto Lula, ele negava, não, o Lula vai ser candidato, a prisão não vai acontecer, tem esse risco, mas não vai acontecer. Mas todo mundo sabia que era quase certo que ele seria preso. E aí já teria uma substituição. Então, a substituição do Bolsonaro que a Bela Megali traz é a seguinte: chamou a atenção entre os correligionários do PL a mudança de tom de Jair Bolsonaro com a possibilidade de um dos seus filhos concorrer à presidência em 2026. Integrantes da legenda afirmam que há poucos dias o capitão reformado passou a admitir, às portas fechadas, que um dos seus herdeiros poderia concorrer à vaga. Até há poucos meses atrás, ele rechaçava com todas as forças essa ideia. Eu diria assim, o Bolsonaro sempre considerou, ele governa para os filhos, e vocês vão entender isso com uma reportagem mais antiga que eu vou recuperar. Publicamente, Bolsonaro tem dito que ele próprio será candidato, mesmo inelegível. O ex-presidente já foi alertado por conselheiros jurídicos de que a chance de reverter a sua situação na justiça eleitoral é zero, ainda mais com as provas trazidas pela Polícia Federal no inquérito que o indiciou, além de mais de 36 pessoas, por uma tentativa de golpe de Estado. O plano para lançar um dos filhos de Bolsonaro, encabeçado a uma chapa, não se limita ao capitão. O Valdemar da Costa Neto, o cara do cofre, chegou a aventar em entrevistas a possibilidade do deputado Eduardo Bolsonaro concorrer ao Palácio do Planalto. O mais ideológico, mais extremista, pode concorrer no topo da chapa ou como vice. Eu admito que isso me pega de surpresa. Eu esperava Flávio. Pois é. E aí eu vou trazer a outra apuração para a gente pesar um pouco. Uma parte da legenda avalia que o nome de Eduardo seria a opção ideal, porque ele não tem problemas na justiça. Tá pesando contra o Flávio os processos. Ao mesmo tempo que os processos podem ser um incentivo para o Flávio concorrer também. Porque o presidente da República tem muitos mais privilégios. Além disso, apontam que o deputado teria uma conexão maior com a militância de direita. Isso é verdade. As redes do Eduardo são muito mais mobilizadas. Ele é praticamente um canhão. E o Carluxo se desmobilizou muito. Poderia ser um outro nome. E está completamente meio perdido. O Eduardo está mais coeso em cima disso. E aí, além dele ter laços internacionais, como com o presidente eleito Donald Trump. Mas outra ala do PL avalia que o perfil mais político e menos ideológico de Flávio se encaixaria melhor numa corrida à presidência. A legenda tem contratado pesquisas para testar os cenários com os nomes da direita contra o presidente Lula numa eventual eleição presidencial. Entre os potenciais candidatos que estão sendo incluídos nos levantamentos estão Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e os governadores Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior. Até então, os filhos de Bolsonaro não foram testados nos levantamentos. Lideranças do PL estão insistindo para que eles sejam incluídos nas próximas pesquisas. O que eu colocaria, Sofia? Ele não quer a Michele. A Michele que meio que está tentando se impor, porque ela tem uma liderança importante no PL Mulheres. Dos governadores, o único que ele respeita é o Tarcísio. O Zema está indo muito mal em Minas Gerais. O Ratinho Júnior é um nome muito fora do circuito e o Caiado não é confiável. Eu acho que o tabuleiro está se colocando dessa forma. O Tarcísio tem um problema que é o seguinte: ele tem o governo de São Paulo, ele tem uma máquina gigantesca e ele também pode não ser um nome confiável. Por isso, botar um dos filhos na disputa.
E aí a outra apuração em paralelo, o Guilherme Amado, que agora parece que vai virar colunista daquele site da Istoé, o Platô, ele deu essa notícia no Instagram dele, que é a seguinte, exclusivo. Ele deu no Instagram mesmo, tá, gente? No Twitter, nas redes sociais. Bolsonaro estuda registrar uma chapa em 2026 com Flávio Bolsonaro como vice. Senador e o pai não bateram martelo sobre e nem querem discutir isso em público. Em entrevista para mim, Flávio negou disputar o Planalto. Mas gente próxima aos dois garante que o plano está na mesa. Há mais por trás dessa ideia. Um candidato com sobrenome Bolsonaro neutralizaria Pablo Marçal. O eleitor que vem votando desde 2018 para que Bolsonaro, como presidente, veria o mesmo nome na urna e não teria dúvida de quem de fato é apoiado por Jair. O temor da família Bolsonaro é que Tarcísio seja engolido por Pablo Marçal, o que já está acontecendo nas pesquisas, e eu estou alertando sobre isso, que ele está sendo incluído, e a estratégia é muito parecida com a do Lula. Tal como o Lula fez, ele botou o Haddad de vice e escalou a Manuela Dávila em cima da hora para vice quando ele foi declarado inelegível pelo TSE. Então tá se formando, Sofia, independente de qual cenário deles, eles querem botar alguém da família junto. E esse precedente do Bolsonaro vem de muito tempo. O Vinícius Segala fez uma matéria muito vista no DCM há bastante tempo, uma matéria de 2018, que ele relembra os casos do Bolsonaro com a família no Rio de Janeiro. E o Bolsonaro chegou a usar o Carluxo para esmagar politicamente a própria mãe dele, a Rogéria Bolsonaro. Essa história também é contada pela Juliana Dalpiva no livro dela, e o Vinícius lembra dessa história aqui nessa reportagem. Rogéria Nantes Braga Bolsonaro, mãe dos parlamentares Carlos, Flávio e Eduardo Bolsonaro, acusou o pai de seus filhos, Jair Bolsonaro, de ter sido mandante do espancamento de um assessor político e seu ex-colega do Exército, Gilberto Gonçalves, ocorrido numa rua na zona norte da cidade do Rio de Janeiro no mês de setembro do ano 2000. O motivo, de acordo com o depoimento de Rogéria, foi o fato de Gonçalves estar trabalhando à época como cabo eleitoral de sua candidatura à segunda reeleição para vereadora no Rio. Quando o fato ocorreu, ela já não era mais esposa de Bolsonaro, eles se separaram e ele começou a ter um relacionamento com a Ana Cristina, que é a mãe do Jair Renan, que trabalhava com ele, inclusive, e o ex-capitão do Exército tentava eleger para o seu lugar na Câmara o filho Carlos Bolsonaro, que era um estudante de ensino médio com 17 anos de idade. Aí a gente pega os tweets malucos do Carluxo e lembra dessa história no ano 2000, o cara, aos 17 anos, foi colocado pelo pai para concorrer à vereança contra a mãe. É uma loucura essa família. E é tudo isso para entrar nas acusações pesadas de peculato, porque isso era feito pelo Bolsonaro para ganhar mais dinheiro. Porque aí ele conseguia desviar as verbas de assessores. É o tal do escândalo da rachadinha, que muita gente fala. Exatamente. Tudo isso consta em registros e depoimentos dados à Polícia Civil do Rio de Janeiro pela própria Rogéria Bolsonaro, que afirmou à imprensa, na ocasião, que seu ex-marido sofre desequilíbrio psicológico e mental. Isso assim, a gente já sabe, Rogéria. A gente já sabe, dona Rogéria. A senhora também esqueceu disso, aparentemente. Estava tentando se candidatar lá com o sobrenome dele, né? Rogéria é a segunda mulher de Jair Bolsonaro a lhe imputar atos de violência e instabilidade mental, emocional, aliás. Conforme publicou a revista Veja, outra ex-esposa do candidato à presidência do PSL, a Ana Cristina Siqueira Vale, que foi a esposa seguinte, acusou o parlamentar não apenas de agressão, mas de ameaçá-la de morte, ao ponto dela fugir do país para escapar do ex-marido. Ele colocou os filhos contra a própria mãe. No ano de 2000, Rogéria Nantes Braga Bolsonaro era vereadora do Rio de Janeiro pelo PMDB. Tentava a reeleição para o seu terceiro mandato. Nas duas eleições anteriores, fora pelo nome e fama do então marido, o ex-capitão, ex-vereador e então deputado federal, então pelo PPB, Jair Bolsonaro, que se elegera. Ele lançara a mulher na política no início da década de 1990, no tempo em que ele se transferia do cargo de vereador carioca para a Câmara dos Deputados, onde estava na época há mais de 25 anos, ficou quase 30 anos no cargo. Foi quando ela passou a arrebanhar
arrebanhar os votos que antes iam para o marido na eleição do Rio de Janeiro, somando assim mais um mandato ao salário e um salário à família. Em 1997, o casal se separou. Os reais motivos da separação só Rogério e Bolsonaro podem saber. Na época, cada um apresentou a sua versão e o assunto virou notícia na imprensa. O deputado deu uma entrevista na Isto é Gente, contando o ocorrido segundo seu ponto de vista. O relacionamento despencou depois que eu elegi a senhora Rogério Bolsonaro vereadora em 1992. Ela era uma dona de casa. Por minha causa, ela teve 7 mil votos e foi eleita. Acertamos um compromisso. Nas questões polêmicas, ela deveria falar comigo e decidir o voto dela, mas começou a frequentar o plenário e passou a ser influenciada pelos outros vereadores. Eu a elegi, ela tinha que seguir minhas ideias. Eu acho que sempre fui muito paciente, mas ela não soube respeitar o poder e a liberdade que lhe dei. Você acha que esse cara, botando um filho dele para concorrer à presidência, o que isso vai dar, Sofia? Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. E sabe o que é pior? Pode funcionar pra eles. Sim, o raciocínio sobre o Pablo Marçal tá preciso, é isso mesmo. Esse que é o pior. Pode funcionar, sabe? Isso aí também, vamos e comemos, não seria uma grande surpresa a gente ver essa política de família no Brasil? Sim. As famílias que estão no poder no Brasil são as mesmas há séculos. A verdade é essa. Inclusive o pessoal acho que é da agência pública, está fazendo uma série de reportagens sobre como os políticos de hoje são herdeiros dos escravocratas de ontem, que está muito boa. Então, assim, a estratégia deles é uma estratégia que pode funcionar. Então a esquerda não pode aí ficar deitando sobre os louros porque ganhamos em 2022, porque a gente descobriu o plano golpe, e se Bolsonaro for preso, então porque Bolsonaro foi preso, não dá pra bobear que eles voltam. Se não for com os filhos, se não for com o próprio Jair, vai ser com os filhos, se não for com os filhos, vai ser o Tarcísio, se não for o Tarcísio, vai ser o Marçal, e se a esquerda não estiver preparada, ela pode sim perder. Sim. Pode perder. E aí fica um alerta também para os eleitores de direita. O Bolsonaro é a nova... Que nova política é essa, gente? Que bota a esposa para brigar com o filho por conta de cargo de vereador. Que tem uma acusação séria de rachadinha. Que desvia dinheiro público de assessor para enriquecer o próprio patrimônio. Gente, percam a ilusão. O Bolsonaro virou, dentro da extrema-direita, um coronelzão. E ele não quer competição. Por isso que ele quer fazer a família real dele. E porque, tendo um filho dele lá, a chance dele sair da cadeia, dele também recuperar os direitos políticos, aumenta bastante. Exatamente. Obrigado, Eduardo Zenaide, aí que virou membro do Clube do Fim, nos acompanhando. Valeu, Eduardo. Acho que é isso, Pedro. É isso aí. Uma família muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão. Desculpa, gente. Não, eu só tô lembrando aqui daquela fofoca que a Bela Megali deu mais de um ano atrás, lá no comecinho de 2023, de que o Carlos e o Jair Renan teriam áudios comprometedores da Michelle para caso ela se candidatasse a alguma coisa. Não duvido. Também não. Enfim, vamos ficando por aqui, gente. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que tem mais Plantando Meteoro com Pedro Zambarda. Até lá. Muito corte.